A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, todos aqueles que estão conosco nesta manhã, neste dia. Vamos aqui dar continuidade, ao primeiro livro de Crônicas, ao sétimo livro histórico, ao oitavo livro histórico, onde são 12 os livros históricos, e nós estamos aqui no oitavo, amém? Nós vamos fazer a leitura aqui do capítulo 3, 4 e 5 hoje. Esse livro tem 29 capítulos, datado, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida Revista e Corrigida, de 450 a 420 antes de Cristo, amém? Almeida Revista e Corrigida, Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, é essa que nós estamos utilizando, a versão, para estarmos fazendo a nossa leitura da Palavra de Deus, Segunda, primeira Crônicas, nós vamos ver aí sobre genealogias, Estamos vendo aqui muitos nomes dos descendentes, Estamos vendo aqui as genealogias. Vamos ver sobre o reinado de Davi, organização do culto e dos sacerdotes, registro dos levitas e outras tribos e a construção do templo neste primeiro livro de 1 Crônicas. Capítulo 3, vai dizer assim: descendentes de Davi. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito Aminon, de Ainoá, a Jezreelita, o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Jesur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias, de Abital, o sexto Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia e Sobabe, e Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bete, sua filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, e Elifelete, Enogá, e Nefeg, e Jafia, Elisama, e Eliada, e Elifelete, 9 ao todo. Todos esses foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, e o seu filho Abias, e o seu filho Asa, e seu filho Josafá, e o seu filho Jeorão, e o seu filho Acasias, e o seu filho Joás, e o seu filho Amazias, e o seu filho Jotão, e o seu filho Acás, e o seu filho Ezequias, e o seu filho Manassés, e o seu filho Amon, e o seu filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, e o segundo Jeoaquim, e o terceiro Zedequias, e o quarto Salum. E os filhos de Jeoaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir, e seu filho Sealtiel. Os filhos desse foram Malquirão, e Pedaías, e Senazar, Jacamias, Osama, Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Solomite, sua irmã. E Azuba, e Oel, e Berequias, e Azadias, e Suzabe, e Zede, 5 ao todo. E os filhos de Ananias, Pelatias, e Josaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías, Atuz, e Igal, e Barias, e Nearias, Safate, 6 ao todo. E os filhos de Nearias, Elionenai, Ezequias, Asrincão, 3 ao todo. E os filhos de Elionai, Odavias, Eliasibe, e Pelaías, e Acube, Joanã, e Delaías, e Anani, 7 ao todo. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, e Esrom, e Carme, e Ur, e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou
Almai e Laade. Estas são as famílias dos arateus. Esses foram os filhos do pai de Etã, Jeziel, e Ismã, e Idibás, e era o nome de sua irmã, Azaleupone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Éser, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Assur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Elã e Naara. E Naara deu à luz a Uzão, e a Éfer, e a Temene, e a Tatare. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Issar e Etnã. E Cós gerou a Nube e a Zobeba, e as famílias de Airiel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres de que do mal não seja afligido ou aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e a Peséia, e a Teiná, pai de Ir-Naás. Estes foram os nomes de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Saraías, e filho de Otiniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e a Seraías gerou a Joabe, pai do vale dos artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jaalelel, Zif, Zifa, Etiria e Asarhel. E os filhos de Ezra, Jeter, e Merebe, e Éfer, e Jalom. E ela teve mais a Miriam, e Samai, e Isbá, pai de Estemoa. E a sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E esses foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Merebe tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naanã, Abiqueila, o Carmita, e Estemoa, o Macatita. E os filhos de Simeão, Aminon, e Rina, e Ben-Anã, e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete, Ben-Zoete. E os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Mereza. E Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho em Bet-Esbeia. E como também Joquim, os homens de Cozeba, e de Joás, e de Zarefe, que dominaram sobre os moabitas, e de que Zazub-Leém, porém estas coisas já são antigas. Esses foram os oleiros, e habitavam nas hortas, nos cerrados. Esses ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, e Jamim, e Jaribe, e Zerá, e Saul, cujo filho foi Salom, e o seu filho Mibizão, e o seu filho Misma. E o filho de Misma foi Ramuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Molada, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etã, e Aim, e Rimon, e Toquém, e Ezã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe e Janleque, de Josa, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Olionai, e Jacobá, e Josuaías, e Asaías, e Adiel, e Jezimiel, e Benaia, e
Ziza, filha de Zif, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para suas ovelhas, e acharam pasto fértil, terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos os seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram nas tendas e as habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia paz para suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Ize, levaram por cabeças, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitam ali até o dia de hoje. Capítulo 5, quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele, porém, o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, esses Enoque, Palu, e Esrom e Carme, os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho de Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, e qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel e Zacarias, e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer até Nebo a Baal Meon. Também habitaram da banda do Oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas de fronte de toda a banda oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram de defronte deles na terra de Bazã até Salca. Joel foi chefe, Zafã o segundo, porém Janai e Safate ficaram em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael e Mesulão, e Sebe, Jorai, e Jacã, Ezia e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Umri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã, e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron, até as suas saídas. Todos esses foram registrados segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. 2 filhos de Rome, dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja, e fizeram guerra aos agarenos, e como a Getur, e a Nafis, e a Nodab, e foram ajudados contra eles, e os agarenos, e todos quantos estavam com eles, foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e ele lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.250 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 pessoas, porque muitos feridos caíram, porque Deus era a peleja. E habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon,
e Senir, e o monte Hermon, e eles se multiplicaram, e esses foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, e Ize, e Eliel, e Asriel, e Jeremias, e Odavias, e Jadiel, homens valentes, homens de nome, chefes das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra o Deus de seus pais e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles, pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Eglat-Pileser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Abor e a Ara e ao rio Gozã até o dia de hoje. Amém? Louvado seja Deus, irmãos, que nós fizemos então a nossa leitura hoje, né, do capítulo 3, 4 e 5 de 1 Crônicas, o 8º livro histórico, e nós vimos aí mais descendentes, né, os descendentes de Davi, de Judá, né, e outros descendentes aqui dos filhos de Ruben. Amém? Nós vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor por esta bênção e vitória, né? Mais uma vez no dia de hoje, que o Senhor continue nos abençoando, continue com as suas mãos estendidas para nós, né? Se você obedece mais do que sacrifica, se você é um servo bom e fiel, que está sob o cuidado das coisas do seu Senhor, com certeza as bênçãos do Senhor vão correr atrás de você. E tudo quanto você fizer, prosperará. Amém? É a palavra de Deus que diz, né, que nós seremos abençoados quando nós obedecermos os mandamentos do Senhor e fizermos o seu querer e a sua vontade. Você não vai ser perfeito em tudo aquilo que você intentar fazer para Deus, mas Ele vai ver o teu esforço, Ele vai ver a tua sinceridade, Ele vai ser um Deus com você, aonde você estiver, Ele estará, a mão do Senhor te ajudará. Amém? Pai querido, Deus amado, Deus que é maravilhoso, tremendo, poderoso, Pai da eternidade, é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, que nós adentramos diante do Senhor, crendo, meu Deus, na tua bênção, na tua vitória, que tu és um Deus conosco, Emmanuel, um Deus que é ouvinte de oração, e nós lhe agradecemos mais uma vez neste dia, nesta manhã, né, que o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui com fôlego de vida, para que através de nós o seu nome, Senhor, possa ser glorificado e exaltado, meu Pai. Continua no controle, continua operando a tua obra sobre as nossas vidas, assim como o Senhor está no controle da história da humanidade, através do seu plano divino, através dos séculos, para redimir e resgatar a humanidade do pecado e da morte. Continua a tua obra em nossas vidas, desde o primeiro momento que nós te aceitamos e aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que o Senhor possa continuar nos confortando e nos guardando do maligno, porque fiel é o Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém e amém. Fique com Deus. Eu sou o pastor Giovanni e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?